Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16. Livro de Atos, no capítulo 16, nós vamos ler do verso 27 até o verso 33. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse texto que nós lemos, os irmãos já conheciam? Opa, poucos. Então é o texto que fala que o apóstolo Paulo estava pregando e aí veio uma moça que adivinhava e falou assim: esses são filhos do Deus Altíssimo. E aí depois Paulo pegou e falou: vários dias ocorreu a mesma coisa. Aí depois Paulo disse para que o diabo saísse da vida dela. Aí o diabo saiu da vida dela e as pessoas que eram responsáveis por aquele dinheiro que ela recebia mandaram prender Paulo e Silas. Puxa vida, a história começou bem antes, né? Então, e aí termina com essa parte aí que Paulo e Silas estão presos. Eu não tinha contado essa parte inicial, né, para vocês, não tinha lido. É uma parte bastante importante, por quê? Porque exatamente vai refletir naquilo que o apóstolo Paulo e Silas estavam fazendo. Eles estavam presos por quê? Porque tinha assalto, porque tinham feito alguma coisa errada, porque tinham feito alguma coisa que não devia fazer? Não, eles estavam presos porque estavam pregando o evangelho, e não apenas pregando o evangelho, eu diria executando o evangelho, fazendo mesmo o evangelho de Deus falar no coração das pessoas. O evangelho de Deus transformando a vida das pessoas. Transformou uma mulher que adivinhava numa pessoa que não adivinhava mais, porque ela adivinhava para o reino das trevas. E ela passou a não adivinhar mais, não fazer progredir mais o reino das trevas, mas fazer progredir o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo estava trazendo dos céus a força de Deus para vencer as dificuldades que existiam. Então muitas vezes a gente pensa que nós vamos ter as nossas próprias forças, mas aqui o apóstolo Paulo diz, ou mostra esse exemplo de que ele trazia a força de Deus para vencer as adversidades, os conflitos, os problemas que ele enfrentava na sua caminhada. Então o apóstolo Paulo estava aqui fazendo uma viagem missionária, e nesta viagem missionária ele foi preso, e aí sendo preso, quem que ajudou o apóstolo Paulo nesta prisão? Porque parece que eles escaparam ileso da prisão. Quem foi que ajudou? Então veio um terremoto, e o terremoto que veio soltou as trancas das portas, soltou as cadeias das correntes, as correntes que estavam nos seus pés, e eles ficaram todos livres. E aí quando eles ficaram livres, o carcereiro tinha recebido uma ordem: prende bem esse, coloca em segurança máxima, né? Porque ele é perigoso, ele está anunciando coisas que a gente não deve ir atrás. Então ele estava anunciando o evangelho, e aí os
os romanos, né, estavam dizendo que eles tinham que ser presos num lugar onde fosse bem forte, que eles não escapassem. E aí o carcereiro colocou lá no interior, em segurança máxima da época, né? Não tinha celular naquele tempo, não telefonavam da cadeia para pedir ajuda, e eles de lá, eles estavam fazendo o quê? Vamos ver. Muito bem, transformaram aquele fundo de cadeia em igreja, né? Então lá, igreja é lugar de cantar. Às vezes a gente canta no banheiro, mas lá eles cantavam na cadeia, né? Então lá na cadeia eles estavam exaltando o nome de Deus, louvando a Deus com alegria. E aí alguém podia pensar, puxa, mas eles estavam presos e louvando a Deus. Será que Deus não podia ter deixado que eles não fossem presos? Será que Deus não podia ter livrado eles dessa daí? Mas eles estão presos, mas estão com o coração alegre, feliz. Muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que a adversidade é que nos traz tristeza. Mas se a gente está com Deus, tem até um hino antigo que a gente cantava, que estando com Cristo, qualquer lugar é céu para mim. Então nós vivemos com Deus, e com Deus em qualquer lugar que a gente esteja, é um momento de ser de Deus, estar alegre, porque Deus está na nossa vida. E era isso que estava acontecendo. E aí o carcereiro, que viu essa diferença muito grande, pediu o quê? Senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí o que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então o verso 31 é essa maravilha, que a pessoa precisava só uma coisa, né? Crer no Senhor Jesus e ser salvo. Nós podemos dizer que a Bíblia, ela tem, ou a nossa vida, juntamente com a questão bíblica, nós temos vários contrastes, né? Por exemplo, a Bíblia começa com um grande contraste no Gênesis. Qual é o contraste que os irmãos lembram lá do Gênesis? Muito bem, a Bruna está pensando que o contraste é que no começo era tudo escuridão, mas que Deus veio e fez separação entre a luz e as trevas, né? E aí Deus fez separação entre a luz e as trevas. E aí a parte que tinha luz ele chamou o dia, e a parte que era trevas chamou noite, né? Então Deus fez essa divisão. Essa divisão, meus irmãos, que a gente está chegando no final do ano, eu estava me lembrando que esse ano passou muito rápido. Não sei se os irmãos sabem que o ano ele é contado pelo trajeto do Sol. O Sol é que define quanto tempo dura um ano, certo? Ou melhor, o calendário foi feito em função disso. E não sei se vocês sabem que existe uma diferença de 14 minutos, eu não lembro agora se é por mês, que existem 14 minutos de diferença. E essa diferença vai se acumulando. Por isso que tem um ano bissexto. Então vai acumulando essa diferença, aí tem de 4 em 4 anos o ano bissexto, para ajustar de novo o relógio com o Sol, certo? Vocês já sabiam disso? Muito bem, todo mundo já sabia disso. Mas isso é muito maravilhoso, por quê? Porque dentro dos contrastes e dentro das situações diferentes, né, que governam a vida humana, Deus faz a sua obra, Deus tem o seu tempo, Deus faz as coisas acontecerem. E quando Deus, dentro do seu tempo, Ele fez o quê? Ele enviou Jesus ao mundo. E aí é mais um contraste da vida, porque Jesus veio ao mundo e diz que quem nele crer será salvo, mas quem nele crer será condenado. Então é um contraste difícil da gente resolver. Os irmãos já pensaram nisso? Por que existe evangelho? Por que existe igreja? Por que existe louvor? Por que existe cânticos religiosos? Exatamente porque algumas pessoas querem ser salvas e outras pessoas não cantam louvores porque não reconhecem a salvação de Deus, não reconhecem aquilo que Deus quer fazer
na história humana, aquilo que Deus quer fazer não só na história humana, mas na história de cada um de nós. Todos nós temos uma história, e a história da nossa vida, ela tem sentido quando ela encontra Cristo. Quando nós nos encontramos com Deus e Deus faz parte da nossa vida, ela fica mais importante. Nós vivemos com mais alegria, nós vivemos mesmo nos dissabores, mesmo nos acontecimentos ruins, mesmo nas enfermidades, nós vivemos esta presença de Deus, que é exatamente o que Paulo e Silas estavam vivendo aqui. Era uma situação caótica para eles, era uma situação difícil. Como que a pessoa é pregadora do Evangelho e agora está nas grades, atrás das grades? Era uma coisa difícil, mas para eles não era difícil. Por quê? Porque em qualquer lugar, Deus estando presente, eles iriam estarem felizes, iriam cantar, iriam louvar a Deus. Então, Deus na sua história, ou na nossa história, Ele também age para que a gente crie uma condição de vida, que eu diria, a gente tem suporte para sofrer as contrariedades da vida, suporte para sofrer os conflitos da vida e continuar cantando. Pensaram nisso? Alguém consegue? Muito bem, deveríamos conseguir, porque é o mesmo Senhor que estava no coração de Paulo, é o mesmo Senhor que está no nosso coração. E eles continuaram cantando. Meus irmãos, nós temos nos textos bíblicos várias posições em relação a Jesus. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz do Calvário, tinha dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. O da direita chamava, muito bem, dizem que chamava Dimas, né? E o da esquerda chamava, muito bem, Malcolm, tá certo. Então, eram dois ladrões. O bom ladrão era Dimas e o mau ladrão era Malcolm, né? Eles estavam lá na mesma situação, porque tinham três cruzes. A do meio era Jesus, a da direita era Dimas e a da esquerda era Malcolm. E aí esses três aí no Calvário, Jesus, que tinha dito as suas últimas palavras, estava na cruz dizendo 7 palavras, os irmãos já ouviram falar das 7 palavras na cruz, e aí Malcolm fala, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também, né? Então ele começou a desafiar a Deus. Então é a primeira posição que muitas vezes a gente esquece na nossa vida, e quando a gente está numa situação ruim, a gente começa a desafiar a Deus, né? Se tu és Deus mesmo, se tu me amas, Senhor, tira de mim esse peso, resolve esse problema da minha enfermidade. Então, Deus tem que ser aquele que nos atende naquele momento da nossa angústia, naquele momento da nossa tristeza. Deus tem que ser Senhor, senão eu não vou mais na igreja, senão eu não vou mais te louvar, senão eu não vou mais ser uma pessoa feliz, eu vou ser infeliz porque Deus me fez infeliz. E muitos acabam não crendo em Deus. No mundo nós temos muitas pessoas que não creem em Deus, e na igreja nós temos aquelas faltas de fé, né? Que de vez em quando bate no nosso coração, e que a gente também é quase que não crê em Deus. A incredulidade está associada a algum fato nosso em relação a Deus que parece um pouco com os desafios que a gente pode fazer para Deus. Mas será que deveríamos fazer assim? Aí o que o outro ladrão responde? Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não li o texto, mas os irmãos sabem que está escrito aí exatamente isso que eu falei, tá bom? Vocês acreditam? Quem não acredita pode ler lá. Lucas 23, do verso 39 ao 43. Tudo bem? Então, os irmãos que quiserem depois em casa dar uma olhada, podem ver essa situação.
Então, aquele homem que estava ao lado de Jesus, ele começou a repreender o outro, dizendo que ele não estava temendo a Deus, que ele precisava temer a Deus, porque Deus estava ali, porém, o outro não estava crendo em Deus, crendo em Jesus. E ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, a decisão do bom ladrão é não só de repreender o que estava errado na vida do outro, né, nesse caso, mas também de ele colocar diante de Deus a sua vida para que Jesus tomasse conta. E tomasse conta, eu diria, na última hora da vida, não é verdade? Eu estava quase morrendo, estava ali para morrer, né? E muitas vezes a gente fala assim, até teve uma peça dos adolescentes aqui outro dia, e parece que as pessoas só se arrependeram na última hora, mas acabaram morrendo do mesmo jeito, né? Mas a pessoa na última hora, às vezes ela fala: não, na última hora eu vou ser mais crente, na última hora eu vou aceitar Jesus, na última hora, então é uma coisa para quando eu tiver mais velho, né? Aí eu vou aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu tenho sempre lembrado os irmãos que existe uma passagem bíblica, e os irmãos podem lembrar comigo, que certa vez um senhor da vinha, ele saiu de manhã e foi arregimentar trabalhadores para a vinha. Então ele foi de manhã, contratou algumas pessoas. Aí depois ele foi mais tarde e contratou mais alguns. Aí depois foi meio-dia, contratou mais alguns. Depois foi 3 horas da tarde, contratou mais alguns. Depois foi 5 horas, contratou mais alguns. E aí na hora de fazer o pagamento, o que Jesus fez? Vocês lembram? O senhor da vinha fez. Pagou igual para todo mundo. Todo mundo merecia um denário, Jesus pagou um denário. E aí nós, na nossa economia, né, brasileira, na nossa economia mundial, nós falamos, foi a maior injustiça praticada, porque o cara que trabalhou o dia inteiro ganhou o mesmo do que trabalhou 1 hora só. Mas aí está o grande privilégio, meus irmãos, que a palavra de Deus nos traz. Quando nós fomos os primeiros a serem contratados pela vinha, eu acho que é quando a gente se converte. E a gente vai trabalhar na vinha do Senhor, na igreja do Senhor, agir na casa de Deus. Então a gente não se sente mais desempregado, a gente se sente com Deus. Então a pessoa que se sentiu com Deus o dia inteiro, lógico que foi muito melhor do que aquele que se sentiu com Deus ou se sentiu abandonado o dia inteiro na praça e só na última hora que se salvou. O ladrão aqui, na última hora ele se salvou, porém, porque ele se entregou a Jesus. Porém, ele não teve uma oportunidade de ter trabalhado para Deus na sua vida inteira. E eu me considero privilegiado de ter sido chamado ainda criança. Quando eu sabia falar, perguntava o que eu ia ser caminhoneiro. Mas depois que eu cresci um pouco mais, eu falei, nada de caminhoneiro, eu quero ser pastor. E graças a Deus sou pastor até hoje, né? E então foram coisas que eu considero uma bênção de Deus ter vivido a vida inteira, a vida de adolescente, de criança, de jovem, para Deus, estar trabalhando na vinha do Senhor, estar feliz porque Deus está comigo e nunca me senti abandonado por Deus. Eu tenho na minha adolescência até cartas que eu escrevi para Deus e que eu abri 5 anos depois, ver o que tinha acontecido. Não é que tinha acontecido tudo que eu escrevi na carta? E então Deus nunca me deixou, mesmo na minha angústia, nos meus dias difíceis, Deus esteve comigo, mesmo enquanto adolescente, que adolescente às vezes não dá muito valor às coisas certas, né? É meio avoado nas coisas, mas Deus sempre esteve comigo e sempre me abençoou. E aí nós temos uma outra passagem que os irmãos podem abrir, porque já é menos conhecida, né? É mais conhecida no ditado popular do que na Bíblia. Mateus 27, verso 24.
Amém? Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Então eu falei que é mais conhecido no ditado popular do que na Bíblia. Quem tinha lido na Bíblia mesmo? Pilatos lavou as mãos, né? Aí, muito bem, tem gente aqui que lê a Bíblia, viu? Certo? Então, aqueles que leem a Bíblia já tiveram a oportunidade de ver que Pilatos lavou as mãos, por quê? Porque uma multidão inteira estava condenando Jesus. Uma multidão queria que soltasse Barrabás e que fosse preso Jesus, que Jesus fosse crucificado. E aí, quanto mais ele apelava para o povo insistia em condenar Jesus. E Barrabás já era um malfeitor e que estava cumprindo pena. E preferiram que Barrabás fosse solto em vez de Jesus. Irmãos, nós vivemos num mundo que é assim. Nós temos uma grande nuvem de pessoas que estão ao nosso redor e elas preferem que o mal vença o bem. Eu diria que nas mínimas coisas, hoje, a nuvem de coisas que ocorrem ao nosso redor para que o mal vença o bem, nós estamos todos os dias vendo na nossa própria casa, na nossa própria sala. Muitas vezes nós estamos diante de pregações, de ideias, de situações que as pessoas estão falando de tal forma que o mal está sendo superior ao bem. Que as coisas de novela e outras coisas de jornais e de outras situações, eu lembro aqui que nesse texto de Paulo, que ele estava preso, não apareceu nenhuma entidade de direitos humanos aqui para defender Paulo. Não é verdade? E às vezes, hoje, né, muitas vezes a pessoa que comete uma atrocidade, os direitos humanos vão lá tentar proteger quem? Não é o que morreu, é o bandido. Então, nós temos em toda a nossa volta situações em que o mal está quase que vencendo o bem, ou que está gritando para que Barrabás seja solto e que seja crucificado Jesus. Então, nós precisamos pensar, muitas vezes, na nossa fé, na nossa forma de agir. Estamos deixando que Jesus mereça os castigos, ou estamos fazendo como Pilatos, lavando as mãos, deixa para lá, não é o Evangelho, não é hora de pregar o Evangelho, eu vou pregar outra hora, enfim, nós estamos sempre diante de uma situação em que muitas vezes a gente lava as mãos para ficar melhor diante do povo, diante das coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor. E hoje, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos nisso. Não podemos ser nem o primeiro ladrão lá que maldizia contra Jesus, nem ser esse povo e sermos Pilatos que lavam as mãos, mas também temos um outro exemplo que talvez os irmãos não se lembrem muito bem. Nós vamos ler Atos 26, do verso 24 a 29. Quem sabe o que está escrito lá sem abrir? Opa, agora foi difícil, hein? Atos 26, verso 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário,
digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então Paulo, chamado diante do governador Festo e chamado diante do rei Agripa, ele manteve o evangelho de uma forma maravilhosa, mantendo a visão que ele tinha da salvação em Cristo, e não deixou diminuir a sua argumentação. Mesmo o governador chamando-o de louco, ele responde à altura dizendo: não sou louco. E aí tem esta frase que ficou muito conhecida: por pouco não me fazes cristão, não me persuades a ser um cristão. Muitas vezes nós temos também gente que por pouco, não aceita Jesus, E às vezes tem gente que por muito pouco mesmo, porque vivem muito tempo e não aceita Jesus, porque vive muito tempo até dentro de igreja e acaba não aceitando Jesus. Então nós podíamos dizer, por pouco ou por muito, que todos nós aqui possamos aceitar o Evangelho de Cristo. Todos nós possamos empenhar esse Evangelho de uma forma maravilhosa. Nem sermos aqueles que lavam as mãos, nem sermos aqueles que se calam diante de outros poderes, mas sermos aqueles que levam a palavra, que falam a palavra de Deus, para que o Evangelho de Cristo realmente alcance o seu objetivo no nosso mundo de hoje, entre as pessoas que precisam hoje de Cristo. Nós sabemos que hoje nós temos assim muita dificuldade, e os irmãos sabem, de que a educação, de uma forma geral, os pais delegaram à escola, porque muitos pais, desde criança, seus filhos crescem na creche e aí elas nem lembram que existem crianças, Depois os seus filhos vão para a escola e aí eles respondem para os professores, mas quando eles respondem para os professores, os pais vão lá e falam: você, professor, é que está errado. Então, a educação acaba sendo deseducação, porque o professor não tem a postura de pai, nem pode ter. Então, nós temos hoje valores da nossa sociedade que não são valores educacionais, que deveriam termos valores educacionais. E muitas vezes essas pessoas acabam também não reconhecendo nenhum valor nas coisas. Hoje eu estava ouvindo um pouquinho da Rádio Bandeirantes, e eu falei, eu vou usar essas duas frases aí que eu ouvi, e uma frase era a seguinte: a pessoa disse: não, eu corro porque eu encontrei a felicidade na corrida. Tudo bem, eu acho que você fazer um esporte e tal é uma coisa boa, Só que aí eu lembrei do texto de Paulo, O que Paulo diz sobre a atividade física? Muito bem, eu vou falar mais um pouco, depois vocês me falam. A outra pessoa, ela disse assim: correr é a melhor coisa do mundo. Certo? Eu acharia que não, é a pior. Mas isso por causa das minhas impossibilidades. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade é mais proveitosa. Vocês lembram disso que Paulo disse? Então o apóstolo Paulo, ele disse isso, querendo dizer que os valores do Evangelho estavam acima dos valores
terrenos, dos valores mesmo das pessoas que praticavam esporte naquela época, das pessoas que eram que faziam no tempo das Olimpíadas lá, desde aquele tempo as Olimpíadas gregas, e eles achavam e o apóstolo Paulo achava que o evangelho é melhor do que tudo isso. Então que a gente também, enquanto cristãos, a gente saiba dar o verdadeiro valor ao evangelho. Nós que encontramos o evangelho de Cristo, precisamos colocar aí diante desse nosso mundo e saber que nós estamos dentro de um valor que nem sempre o mundo vai reconhecer, mas que nós, como cristãos, temos que reconhecer quando nós encontramos a Cristo. Amém?